Estamos de volta, conversas cruzadas desta noite, debatendo o pacote de sustentabilidade econômica do governo Tarso Genro, chamado Pacotarso. Eu queria retomar com o Celso, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o João Vitor sobre, porque acaba muita gente, até a própria imprensa muitas vezes acaba colocando esses 4 projetos em destaque, que obviamente são os mais polêmicos e o que alteram diretamente a economia do Estado, mas parou um pouco de se falar na questão da criação da inspeção veicular, né? Foi deixado de lado nesses últimos dias. Está incluído na pauta de votação ou não? Não, ele está sem o regime de urgência. A inspeção veicular também, assim como a taxa ambiental, quando eu falo que isso faz parte de uma estratégia de retomar a capacidade de investimento do Estado, a taxa ambiental e a inspeção veicular estão dentro do que nós chamamos no governo da Agenda Verde, que também é um conjunto de medidas de sustentabilidade ambiental, inclusive, como uso múltiplos das águas, a gestão do aquífero Guarani, e um conjunto de outras medidas que o governo está implementando, como o zoneamento econômico ecológico, que já temos autorização do Ministério do Meio Ambiente para recurso no PPA da União para ajudar como uma contrapartida importante, e do Banco Mundial também, o zoneamento econômico ecológico de toda a Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, até Cachoeira, o Jacuí, como uma estratégia de expansão da indústria oceânica offshore, o polo naval daquela região de Rio Grande para São José do Norte e pequenos e médios estaleiros aqui para essa região também. Então tem um conjunto de estratégias que estão articuladas que já foram definidas antes mesmo do governador Tarso Genro assumir. Se tu lembrares, na primeira geração de projetos foi o desenho institucional do governo, guardando relação com o governo federal para facilitar a atração de recursos do governo federal e aplicação de programas aqui no Estado. A segunda geração foram aqueles projetos que instituíram o arcabouço normativo dos programas do governo, como o Programa Gaúcho do Polo Naval, o Programa de Erradicação da Pobreza, o sistema da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do combate às drogas, etc. Um conjunto de programas que foram já normatizados pela Assembleia Legislativa. E esta terceira geração de projetos, que eu volto a dizer, os 3 ou 4 projetos que estão na Assembleia, a inspeção veicular sem urgência, e os 3 que estão sendo votados hoje, eles estão dentro de uma estratégia de retomada da capacidade de investimento do Estado, para que no segundo semestre, o governador já anunciou isso, nós temos um conjunto de 9 ações que são prioritárias para implementação já nesse segundo semestre. Certo. Celso, pelo jeito, eu volto no assunto, deve ser realmente aprovado todo o pacote, e essa questão dos 14% para vocês obviamente é menos pior do que os 16,5%, mas também não... Como é que impacta isso na categoria? Não, acho que a redução dos 16 para os 14 não resolve. Como não resolveu os 16, não vai resolver os 14 não vão resolver o problema da Previdência. Vão resolver, até porque o problema é o sistema de Previdência que nós temos. Para mudar o sistema. O Estado vai resolver o seu problema de caixa daqui a talvez 50, 60, 70 anos com a Previdência, quando essa geração de servidores e servidoras que estão aposentados e vão se aposentar não existirem mais. E, portanto, quando os novos servidores que a partir desse novo sistema que será implantado a partir desse projeto, se aposentarem, aí sim, terá um fundo próprio, etc, etc. Aí talvez os problemas estarão resolvidos. Agora, da forma que está, não resolve. Agora, um elemento é importante. Está dentro de uma lógica de justiça tributária. E nós defendemos essa lógica de justiça tributária. Quem ganha mais, paga mais. Então, portanto, a diferenciação de 11 para os 14 tem 3 faixas aqui. Inclusive isso, eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Nós produzimos esses elementos de debate no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social como uma das alternativas para que pudéssemos capitanear mais para um lado da justiça tributária. Esse é um elemento que faz justiça tributária. Agora não resolve, eu acredito que não resolve os problemas da Previdência da forma que estão colocados. O Estado vai continuar desembolsando hoje praticamente 5 bilhões ano, no mínimo até 2030. 2030 vai continuar nessa linha crescente do déficit da Previdência. E depois começa a cair exatamente porque os atuais servidores que estão aposentados e os que vão se aposentar vai acabar diminuindo o número deles, porque vão acabar indo para outros pampas.
e não estando mais nesse. Então vai começar a minimizar isso. Agora, não resolve. Agora, o João Vitor faz uma provocação importante aqui, Rodrigo. Como retomar a capacidade de investimento do Estado. Acho que esse é um dos elementos extremamente importantes que nós queremos dialogar e discutir. E o João Vitor traz aqui pelo governo alguns elementos que o governador e a sua equipe, enfim, vem trabalhando na captação de recursos, no investimento do Estado, etc., que é extremamente importante. Agora, aí a pergunta, bom, se tem todo um trabalho, todo um programa de recuperação, de investimento do Estado, por que 3 ou 4 projetos colocados na Assembleia Legislativa extremamente controversos e que podem comprometer juridicamente uma gestão do Estado? Acho que essa é a grande pergunta que nós fazemos, que talvez com um debate mais aprofundado poderíamos sanar. Porque o problema da Previdência é um que pode ir para ser inconstitucional. Talvez com os 14%, até o João Vitor e talvez o Lamarck tenham mais propriedade sobre isso para falar, certamente os 16,5% seriam o teto possível de cobrança de Previdência, poderia ser chamado abusividade ou não. Agora, outros elementos, por exemplo, a RPV. A RPV quando me perguntaram a primeira vez, eu disse, olha, isso é um escárnio com a sociedade gaúcha. Porque a RPV não é só os servidores que recebem, aliás, a maioria dos cidadãos, dos cidadãos gaúchos e gaúchas acham que RPV é só os servidores públicos que tem com o Estado. Não. A RPV qualquer cidadão pode ter. O cara que foi atropelado por uma moto da Brigada Militar, teve uma luxação na perna, bom, ele entrou com uma ação indenizatória contra o Estado. Ele pode ter uma RPV, então, dizer, um aluno que bateu um portão da escola, a porta da escola, enfim, tem várias situações que podem estar caracterizadas na RPV. Então, o que nós temos de dialogar? Por exemplo, apresentando uma proposta, por exemplo, da RPV, por que o Estado vai tirar mais uma vez, vai judiar, vamos usar a palavra aqui do nosso rincão gaúcho, vamos judiar mais uma vez daquele cidadão, cidadã, que já fez uma opção para poder receber os recursos do Estado, fez uma opção, de repente ele tinha ali 100 mil reais para receber, ele fez um acordo com o Estado para receber 40 salários mínimos, ou 20 salários mínimos, ou 10 salários mínimos, e nem isso agora está garantido para ele. Ele está com a ação ganha, fez um acordo e e talvez não vá receber. O que nós temos proposto? O que nós estamos propondo? E que vai no sentido da distribuição de renda. Por que o Estado não encaminha, por exemplo, um projeto para a Assembleia Legislativa, João Vitor, por exemplo, uma parceria, um acordo com o sistema financeiro do Estado, Banrisul, Caixa, enfim, e que o Estado passa a ser devedor para o banco e o camarada, o contribuinte, o cidadão que tem a RPV, fica com uma carta de crédito naquele valor com o banco, seja para comprar uma geladeira, seja para comprar um carro, seja para comprar uma casa própria, enfim, mas ele tem uma carta de crédito do banco. Aí o Estado passa a ser devedor do sistema financeiro e não devedor para o cidadão e cidadã. E é uma forma de distribuir renda. Aliás, como que o Brasil superou muitos problemas que teve e readquiriu a capacidade de investimento, foi distribuindo renda, salário mínimo, etc, etc. E aqui podemos ter outros elementos. Celso, deixa eu te fazer uma pergunta. Não faltou pressão da CUT, até do magistério, do CEPES, das categorias, para que houvesse uma maior discussão? Se fosse o governo do PSDB, por exemplo, vocês acham que passaria assim tão rapidamente? Ou a pressão seria maior? Não, nós fizemos pressão, dialogamos muito fortemente. E eu sou muito partidário do diálogo consequente, responsável, até as últimas consequências. E fizemos isso muito fortemente. Conversamos com o governador várias vezes, conversamos com a liderança do governo na Assembleia Legislativa, com deputados, fizemos várias conversas. Agora, temos o governo é para governar, sindicato é para sindicatar. Fizemos a pressão exaustivamente. O governo, bom, pode ter as consequências do que está sendo votado na Assembleia Legislativa hoje. Pode ser consequências positivas, como pode ser consequências negativas. Aí o andar da carruagem é que vai dizer. Agora, mas não se viu mobilização na frente do Palácio Piratini como em outrora? Teve muita mobilização. Hoje tem Mas mais na base do diálogo, portas fechadas, negociação. Exatamente, muita negociação, muita conversa. Talvez essa construção aqui, por exemplo, da diferenciação das alíquotas para a Previdência, embaixado dos 16,5% para 14%, foi fruto muito dessas conversas, muito dessas negociações e de muita pressão do conjunto da sociedade. E aqui não só da CUT, mas do conjunto dos servidores, de outros segmentos da sociedade que estavam aqui, partidos da base aliada, enfim, que tem um patrimônio eleitoral, um patrimônio político a preservar.
E, portanto, a pressão é muito forte. Agora, o outro elemento que nessa provocação do João Vitor, da capacidade de investimento do Estado, tem um outro elemento que precisa fortemente ser discutido. E nós estamos provocando o governo do Estado, que é o tema da dívida do Estado com a União. O Estado hoje compromete em torno de 17% da sua receita líquida com o pagamento da dívida com a União. Eu não sei, esses 3 pacotes que estão na Assembleia Legislativa, qual é que é o índice, se é 4%, se é 3%, se é 5% da receita líquida do Estado que está sendo dialogado, sendo julgado dentro da Assembleia Legislativa. Acho que nós precisamos, isso que nós cobramos, o debate com a sociedade, porque aqui nós precisamos, o governo precisa angariar força da sociedade, organizada, deputados federais, senadores, de outros governadores, para fazer o debate da dívida dos estados com a União. E aqui ninguém está propondo calote da dívida do Estado com a União. O que nós podemos apresentar uma proposta, por exemplo, de que o Estado continue pagando os comprometendo os 17% da sua receita líquida, mas de outra forma, que 10% vai para o governo federal e 7%, ou o inverso, 7% para o governo federal e 10% seja investido aqui no Estado. Você faz um pacto da dívida do Estado, das dívidas dos Estados com a União, faz um pacto do desenvolvimento nos Estados. Deixa eu perguntar para o doutor Darcy, como é que elementos que devemos trabalhar. Pegando esse gancho da dívida do Estado, como é que nós estamos, doutor Darcy, com relação aos outros estados? Não, mas é o seguinte, a dívida, desculpa, houve na Idade Média, durou 2000 anos uma mentira. Se largasse uma pedra que tivesse o dobro do peso, cairia com o dobro da velocidade. Durou 2000 anos, até que o Galileu desmentiu e quase foi para a fogueira. Na verdade, a dívida, essa história do 17 da dívida, é o seguinte, a dívida hoje ela está menos de 10% da receita corrente líquida. Eu vou explicar por quê. O 17 tu tem razão, mas é a dívida intralimite mais a extralimite, que não é com a União. Mas esse 17 ele é apurado em função de uma coisa chamada receita líquida real. A receita líquida real ela é menor que a receita corrente líquida. Comparando, quando eu faço o meu imposto de renda, o que eu ganhei menos o que eu gastei de previdência, né, dá a minha renda líquida. Mas o imposto de renda me permite que eu deduza alguma coisa como instrução, médico, essas coisas tudo. Isto é a chamada receita tributável. Então a receita líquida real seria um tipo de receita tributável para aplicar o 13%. Então, na realidade, é muito menor. Agora, respondendo o que tu me perguntasse. O acordo da dívida em 98 foi o que salvou os estados do colapso. Foi um grande negócio. Vão produzir um novo acordo com outros patamares? Não, só terminar então. Só que aconteceu foi o seguinte. 5 estados, os 5 mais ricos, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, deviam 90%. O que aconteceu? Eles deviam tanto que calcularam pela tabela Price a 6% de juro e deu um valor tão alto que tiveram que estabelecer um limite. Então, o governo paga, mas fica uma parte para trás. E esta parte que fica para trás é corrigida pelo IGPDI. Aí que está o problema. O IGPDI cresceu 40% acima do IPCA de lá para cá. Então, o que tem que ser feito? Mudar o indexador e pegar um desconto daí para trás. Mas não vai reduzir o pagamento. Porque nós estamos ainda... Tu calcula pela tabela Price, talvez daqui a uns tempos já fique menor. Mas nós ainda vamos ficar maior. Agora, aqueles estados que não deviam tanto, que não precisaram do limite, eles reduziram assim, ó, tem estados que reduziram 90% a dívida. Eu fiz um estudo que apresentei num concurso do Tesouro Nacional, que até ganhou uma menção honrosa. Eu tenho isso aí. Só procurar o site do Tesouro Nacional, 5º prêmio do Tesouro Nacional, que tem um estudo meu, que eu tenho esses dados ali. Então, na realidade, a dívida... E depois tem mais uma coisa. Se nós jogar, no outro caso, não está pensando assim, tem gente que diz, não vamos pagar a União. Mas se não pagar a União, nós estamos dando um calote no Brasil. Nós somos brasileiros também, né? Não é o que está dizendo, né? Então, na realidade, nós fomos perdulários. O Rio Grande do Sul teve déficit primário durante 40 anos, desde 70, 38 anos. Formou uma dívida que multiplica por 27 vezes essa dívida. Tudo em cima de déficit. Então nós administramos mal o Estado durante anos a fio. E hoje,
Só não quero ser repetitivo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma coisa que nós chamamos de inequação orçamentária. O Estado do Rio Grande do Sul não fecha as contas. Não, se for cumprir o que manda a Constituição, funciona assim. Ó. De tudo que o Estado arrecada, ele é obrigado a gastar 66 nas chamadas vinculações orçamentárias. Educação, a dívida, que também está parte, saúde, soma tudo, 66. Tá, 66. Aí quando sobe 34, né? 34. Aí quando tu soma todas as demais despesas, que não são as vinculadas, que é todas as secretarias, exceto educação e saúde, aquela parte da dívida que não é vinculada, os inativos, o pessoal de modo geral, isso dá 46. Tu pega os 46, diminui dos 34, faltam 12. Tu diz assim, mas 12 não é muito. Só que para tu gerar 12, tu tem que aumentar 36 a arrecadação, porque de cada 3 tu gasta 2 nas vinculações novamente. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, se for cumprir o que manda a Constituição, as vinculações, não tem equilíbrio. Agora, você falou em problema de investimento. O Rio Grande do Sul tem feito investimento, eu tenho déficit antes dos investimentos. Só com as outras despesas correntes e com o pagamento da dívida, já tenho déficit. A partir do governo de 2008, houve uma arrecadação, o governo Ieda houve uma arrecadação alta, que nós passamos a ter superar antes dos investimentos sem ter déficit. Passamos a fazer algum investimento com recurso próprio. Até então, todo o investimento que foi feito foi com mais endividamento ou com venda de patrimônio. Então, a verdade é essa. Se nós cumprirmos 35 com educação, os 12 com saúde, todas as educações, nos faltam 12. Para gerar 12, eu tenho que aumentar em 36. E para aumentar 36, eu levo anos. E quando eu chegar lá, as demais despesas já terão subido, porque pessoal cresce, a folha de pessoal cresce 3% ao ano, de crescimento vegetativo. Mais de 3% um pouquinho, porque 5% cresce inativos. Mas inativos é a metade, então o resto não cresce tanto, dá mais de 3%. Então não há equilíbrio. Se o Estado cresceu, por exemplo, ano passado 4,8%, cresceu 1,8% a mais do que cresceu a folha de pagamento. Então, portanto, sobrou 1,5% a mais do crescimento, que aumenta a arrecadação do Estado. O crescimento também não é só o crescimento da economia, tem que ser o crescimento da arrecadação. Nos últimos... cresce a economia, porque aqui um dos elementos que nós discutimos, por exemplo, na RPV, tem muita empresa, tem muitos setores e grupos econômicos que devem para o Estado milhões em precatórios. Deve milhões em tributos que não contribuíram, que não pagaram, etc, etc. Aí vão ali na porta do fórum, na máquina, que certamente os advogados comentam muito isso, ali com seus agentes comprando precatório de cidadão por 20%, 30%, e vão para o Estado e vendem esse precatório por 100%, portanto, não pagaram a sua tributação e mais uma vez sonegam o Estado vendendo precatório, comprando por 30%, 20% e vendendo por 100% para o Estado. Então, acho que esses elementos da máquina pública, que o Estado tem que ter mais fiscalização, mais clareza, porque aí talvez para chegar nos 30% que tu fala da necessidade de arrecadação maior, para investir 12%, para ter 12%, pode estar nesse jogo. Aliás, a grande renúncia que o Estado tem hoje das questões fiscais é astronômica. Dos 3 últimos governos, não se cobrou mais do que 2,5% do saldo da dívida ativa. O saldo no ano anterior não se cobrou mais que 2,5%. Quem cobrou mais cobrou 2,5%. Os 3 últimos governos do Estado. Doutor Cláudio Lamacchia, gostaria de entrar um pouquinho, se o senhor quiser fazer uma contribuição sobre este assunto, mas eu queria também falar um pouquinho das RPVs, já que a gente falou bastante da Previdência, né? Por que, para o nosso telespectador entender, por que a Ordem alertou da inconstitucionalidade desse aspecto? Bom, primeiro, Rodrigo, porque a Ordem vê nesta sistemática um ferimento da Constituição Federal. Então, tecnicamente, a Ordem obrigou-se a fazer esse alerta, até pela condição que a Ordem tem como guardiã do Estado Democrático de Direito, da Constituição Federal. Então, a Ordem cumpre aqui o seu papel de uma forma muito específica. Mas eu quero entrar um pouco nesta questão que trouxe o Celso ao debate, que me parece extremamente interessante, e eu comungo da opinião do Celso quando traz a questão da dívida com relação à União, a dívida que o Estado tem com relação à União, e esta foi uma das contribuições que a OAB deu para este debate.
Ou seja, a Ordem também entende, a OAB também entende, a sua comissão técnica que trabalhou sobre esse tema dos precatórios, que é efetivamente um tema que aflige a todos nós, e acho que foi muito bem abordado aqui. Quem de nós não conhece ou não tem na própria família alguém que seja credor de precatórios? Quem de nós aqui não conhece ou não tem na própria família alguém que seja credor de uma requisição de pequeno valor? E são créditos muitas vezes alimentares, provenientes de ações alimentares. Isto é exatamente na noção e na via do que nós estamos aqui discutindo, uma grande injustiça do Estado. Do Estado brasileiro ao não pagar precatórios e do Estado do Rio Grande do Sul ao não pagar precatórios. Ao não pagar agora RPVs. Porque aqui nós colocamos, e aqui foi dito pelo Dr. João Vitor, que o governo atual pagará mais do que o governo anterior pagou em RPVs. Eu gostaria de verificar esses cálculos, Dr. João Vitor, porque eu, sinceramente, eu não consigo enxergar este número hoje. E este foi o debate que nós estávamos propondo, que nós tivéssemos uma extensão do tempo para encontrarmos novas alternativas, para não penalizarmos novamente estas pessoas que são credoras de processos que muitas vezes demoram anos e anos, e nós não estamos tendo condições de resolver hoje. O debate proposto pelo Celso na busca de uma redução do pagamento, Darcy, com relação à dívida pública, à dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União Federal, poderia sim ser uma alternativa para o Estado do Rio Grande do Sul. Nós estaríamos deixando, se eu bem compreendi, Celso, porque esta é a proposta da Ordem, nós estaríamos deixando de pagar um pedaço dos juros à União Federal e estaríamos aqui hoje pagando estas pessoas que são credoras de valores e que precisam destes valores muitas vezes para fazer frente a despesas alimentares, despesas médicas. Aí o governo teria que renegociar com todos os estados. Não sei se o governo teria que renegociar com todos os estados, mas aí nós entramos num tema mais amplo, muito mais amplo, que foi aqui abordado. E claro que o programa não seria suficiente para que nós tivéssemos essa condição de todo este entendimento. Mas o tema mais amplo que eu me proponho, só para concluir, Darcy, mas veja bem, nós agora começamos a tangenciar a questão de um novo pacto federativo neste país. Nós temos que trabalhar com esta ideia. A concentração de recursos na União Federal. Pois aí a União Federal continua com esta concentração de recursos, nós continuamos pagando os juros da dívida, mas a custo do quê? Quem está pagando esta conta? Será que não é esse cidadão que precisa deste recurso para fazer frente a um medicamento? Para fazer uma internação num hospital? Para pagar a escola do seu filho? É isto que se está fazendo neste momento. A solução e o cobertor é curto, não tenha dúvida. Mas nós temos que olhar, e volto a dizer aquilo que disse no início, isto tem que ser prolongado. Nós temos que ver o debate a longo prazo. Eu tenho muito receio, sim, que hoje nós estejamos aqui discutindo e que daqui a 2, 3, 4, 5 anos nós estejamos aqui não mais discutindo as RPVs da Lei Brito, mas que possamos estar discutindo as RPVs por força deste pacote que foi ou que está sendo aprovado hoje na Assembleia Legislativa. Este é o debate que tem que ser. E outro muito pior que esse. A gente vai para o intervalo, na volta retomamos... A gente vai para o intervalo e retomamos o assunto daqui a pouquinho, já voltamos. Esse será o próximo.